Olá, esse é o Papo de Parto. No vídeo de hoje, a gente resolveu bater um papo em conjunto com vocês e pela primeira vez o Juca tá participando como Juca, não como personagem. Porque a gente tá percebendo que na atual conjuntura não tem como a gente não se posicionar para alertar as pessoas a respeito das consequências que as nossas escolhas nos próximos dias podem afetar a saúde das mulheres, a saúde das crianças. Em muitas conversas que a gente tem, a gente parte do princípio que tanto quem está buscando uma assistência de parto natural, quanto quem quer uma cesariana eletiva, quer o melhor, quer o bem para a mulher e para o bebê. A gente sabe disso. A gente sabe que ninguém vai para uma cesariana eletiva esperando que o bebê vai ficar na UTI por prematuridade, esperando que a mulher tenha mais chances de ter uma hemorragia. Ninguém quer isso. Do mesmo jeito que uma mulher que deseja um parto natural não está desejando que, vamos citar alguns mitos assim, que o seu filho tenha uma hipóxia por causa do trabalho de parto, que tenha uma laceração gigantesca e enfim, que mais? Fala uma fantasia aí de parto normal. Você como pai. Os pais têm muito aquele medo de tipo, ela não vai conseguir, alguém vai morrer no parto. E aí, o que vai acontecer depois? Eu vou perder um dos dois. Vou perder um dos dois. Ninguém tá procurando o pior desfecho. Todo mundo quer uma assistência que seja boa para todo mundo, que todo mundo nasça com saúde, que todo mundo passe por isso com saúde. Exatamente. A grande questão que a gente sempre vem discutindo aqui no canal é que a luta, ela é por autonomia, para que as mulheres, para que as famílias, elas possam participar das escolhas e definir junto com a assistência o que ela deseja passar ou não, o que o seu filho vai passar ou não. É um processo de construção conjunta, de decisão conjunta. Então, o nosso objetivo aqui no canal é trazer informações para que com essas informações vocês tenham autonomia e que vocês possam fazer escolhas. Por isso, inclusive, que a gente aconselha que vocês assistam o canal, mas também acessem todos os links que a gente coloca aqui embaixo, acessem outros links, porque quanto mais você souber, quanto mais você entender dos possíveis desfechos e para que serve cada coisa, como acontece cada coisa, é melhor para você. Geralmente, as escolhas associadas à autonomia, elas vêm agregadas de uma crença que leva inconscientemente todo mundo à sensação de caos. É como se, a partir do momento que eu desse autonomia para uma pessoa, eu vou partir do princípio que se eu der autonomia para essa pessoa, ela vai fazer uma besteira. A gente não parte do princípio que essa pessoa é capaz de tomar boas decisões. Ou então que a autonomia significa que a pessoa simplesmente não vai fazer nada, não vai tomar um cuidado. A gente começa a associar essa ideia de autonomia, de parto natural, parto fora do hospital, a uma ideia total de descontrole, de caos e de perigo iminente. É como se o processo fisiológico do parto ele fosse um abismo onde não existe escapatória. Se você sair dele vai ser por muita sorte. Existem visões radicais dos dois lados. Eu acho interessante a gente colocar a realidade, né? Abordar essas duas realidades e criticar os dois lados. Eu entendo que tem muitas aspas aqui que muitas ativistas vão dizer: ah, mas se uma mulher souber de fato que é uma cesariana, souber de fato... Então, gente, se uma mulher souber de fato o que é um parto natural e tudo que pode acontecer num parto natural, ela tomaria as mesmas decisões? Se uma mulher souber tudo que pode acontecer numa cesariana eletiva, agendada, ou se ela não amamentar o filho dela, ela tomaria as mesmas decisões? A regra é clara e ela vale para os dois lados, ela vale para todo mundo. Uma pessoa sem opções, ela sempre vai fazer um caminho pré-determinado. Então, se você tem dois tipos de assistência, mas você não se informa sobre nenhum deles, você vai cair naquele que alguém te orientar. Ele sempre vai acontecer dentro de uma inércia que é aquele lugar onde você está, aquelas condições que todo mundo que você conhece te levam para fazer. Então, por exemplo, você está numa família onde você tem X irmãos e irmãs e todos eles passaram por um determinado caminho,
A probabilidade é que quando você passe por essa mesma situação, você seja orientado a fazer as mesmas coisas, independentemente disso ser bom ou ser ruim. Se você vive numa condição financeira que é a da grande, imensa maioria da população brasileira, que conta com o Sistema Único de Saúde e que sim vai ter uma assistência diferenciada de quem conta com assistência privada, no sentido de sim, eu tenho mais partos normais, porém a lei do acompanhante não é respeitada em todos os lugares, os protocolos existem, isso vai variar de instituição para instituição. A mesma coisa vai acontecer no sistema privado. Eu tenho uma taxa altíssima de cesarianas, eu tenho protocolos no sistema privado, então se eu tenho um plano de saúde, eu tenho 90% de chance de acabar numa cesariana. Se eu conto com o SUS, eu tenho 36% de chance. Mas em ambos os casos, você vai estar trilhando um caminho que está, de uma certa maneira, pré-determinado. Se você não tiver informação para lidar com isso, para escolher. Uma coisa que é muito importante ficar claro, 99,9% da assistência que existe à mulher e ao bebê já é autoritária. Já é um sistema que não te permite ter liberdade nenhuma e ter autonomia nenhuma. Então, quando a gente fala, a gente defende o parto natural, uma ofensa muito comum que a gente escuta é que nós somos defensoras da ditadura do parto normal. Quer dizer, a assistência, ela já tem preconceito com quem leva um plano de parto. A assistência já tem preconceito com quem chega falando, olha, eu não quero episiotomia, eu não quero que meu filho seja afastado de mim. Então a gente já vive num sistema de opressão. Durante meu curso de doula, há quase 20 anos atrás, eu tive um professor que é um cara bastante controverso e que mora no meu coração, que é o Rick Jones. E eu lembro exatamente dele colocar essa metáfora durante o curso de doula. Ele falou assim, se um dia um extraterrestre pousar no quintal da sua casa e te falar, me mostra o mundo como é. Me mostra a sociedade que você vive como é. Sabe o que você pode fazer de uma forma muito efetiva para mostrar para ele como que é o mundo que você vive? Leva ele para dentro de um centro obstétrico. Ele vai entender tudo. É uma reprodução micro de um macro social que a gente já vive. Onde a mulher é subjugada, onde as crianças são violentadas e não escutadas e mal recebidas, levando em conta uma não existência, que elas não têm capacidade e não têm mérito de serem bem tratadas. E a gente tem figuras de autoridade dentro da sala. A gente tem o médico, que é o detentor de todo o conhecimento, ele é o chefe da equipe, ele é quem comanda, ele que dá as ordens a todo mundo que está lá. A gente tem os auxiliares, a gente tem as enfermeiras, todo mundo defendendo o protocolo, as leis do Estado, um código moral e social imposto, porque é a única opção que essa mulher vai ter, que esse bebê vai ter, enquanto assistência. Então, essa metáfora do ET, ela me faz muito sentido. Quando uma mulher vira para a sua equipe de assistência e diz, olha, eu não quero episiotomia, é como se ela estivesse subvertendo a ordem. Ela chega, opa, peraí, como assim? A gente não está dizendo que a figura do médico não vá saber conduzir ou vá saber conduzir. Na verdade, a gente está apontando para o fato de que o que existe é uma manutenção de uma norma. Qual o problema da gente poder pensar sobre as coisas em conjunto? Você ter várias pessoas estudando um assunto e desenvolvendo sobre um assunto tem um potencial muito maior, muito mais efetivo do que uma só pessoa conduzindo um processo. Então, o que está sendo defendido? É a norma ou o bem que todo mundo está buscando? Então, o que a gente pretende com esse vídeo é abordar com vocês as questões de autonomia como uma possibilidade dentro da assistência. É possível eu ter uma boa assistência ao parto, eu ter uma boa assistência ao recém-nascido e à mulher, sim, considerando a autonomia daquela mulher, considerando que ela tem escolhas e que ela está buscando a assistência exatamente para ser uma assistência. É um trabalho conjunto para que ela e o bebê vivam, a família, vivam aquilo da melhor forma possível. Então, ninguém deseja a morte dos bebês e das mulheres, a gente sabe disso. Mas por que a gente demoniza tanto essas mulheres e esses profissionais que acreditam na fisiologia, que acreditam na autonomia da mulher, da família, de tomar decisões em conjunto? Por que a gente condena tanto, a gente demoniza literalmente
a horizontalidade. Por que a gente demoniza tanto a possibilidade de sair da estrutura de poder, da estrutura hierárquica e ir para uma estrutura em que a mulher e a assistência olhem-se nos olhos e tomem decisões conjuntas? Qual é o nosso grande medo com relação a isso? Por que a gente está buscando se eximir dessa responsabilidade? Em ambos os casos é uma escolha, mas a gente tem a ilusão de que, na verdade, quem vai fazer essa escolha é outra pessoa. A gente está delegando, a gente está dando esse poder. E já é uma escolha. Já é uma escolha. Já é uma forma de escolha. Então, o nosso objetivo com esse vídeo é retratar, é tentar abordar com vocês e discutir uma questão muito mais social, uma questão muito mais cultural, que leva a gente a escolher uma assistência autoritária. Da onde vem isso? Por que a gente tem tanta necessidade de não assumir responsabilidades pela nossa própria vida? Por que a gente encontra conforto nessa ideia de delegar para outra pessoa a nossa autonomia, delegar as nossas escolhas para outra pessoa? Por que a gente tem tanto medo de conhecer? A gente tem tanto medo do conhecimento. No que pode me prejudicar a minha família, prejudicar meu companheiro, prejudicar o meu bebê ou a minha companheira, enfim, eu buscar conhecimento. Eu ler a respeito de tudo que pode acontecer comigo no parto, eu ir em grupos de apoio. Entender o processo, tanto que você vai passar, quanto a pessoa que está do seu lado vai passar. Da onde a gente tira a ideia de que essas figuras de autoridade, a imagem delas está diretamente ligada à segurança? Não é muito mais seguro quando a gente conhece o processo? Não é muito mais seguro quando você toma decisões e as coisas acontecem também com a participação das suas decisões? Porque eu entendo que quem defende esse controle institucional, quem defende a tecnocracia, não defende a violência. Porém, a gente tem que pensar nas consequências. Porém, a partir do momento que a gente defende uma ideia, a gente tem que pensar não só na repercussão que aquilo vai ter pra gente, mas na repercussão social que aquilo vai ter. De que tipo de centro obstétrico que a gente vai querer apresentar para esse ET daqui pra frente. A gente vai considerar, sim, que as mulheres têm autonomia e que as crianças merecem ser respeitadas, ou a gente vai fazer a manutenção do horror, como diria Bertolt Brecht. A função do nosso canal é combater a violência, é combater um autoritarismo e uma falta de autonomia que já existe. É imperativo que nós tomemos decisões agora pensando no bem das nossas mulheres e das nossas crianças. É imperativo que a gente tome essa decisão não baseada em mitos, em cesariana é melhor, parto normal é pior ou vice-versa, e que eu escolha com base em muito conhecimento, que eu me aproprie das ideias na hora de eu tomar minha decisão. A questão é que a integridade humana e a liberdade são bens muito, muito preciosos. Quer conversar sobre? Quer perguntar a respeito? Pode se posicionar. Aqui a democracia impera, você pode dizer o que você quiser. A gente te espera na semana que vem para mais um Papo de Parto. Lembrando que a gente está com as atividades extra-canal por aí, então na semana que vem, no dia 27, a gente tem curso de preparação para o parto na Casa Nova do Gama, que é o quintal do parque. E se você tem dúvidas a respeito do serviço de dolo, precisa de uma consultoria de parto, seja presencial ou seja feita virtualmente, é só você entrar em contato com os links que o nosso editor master vai colocar. Quer se despedir? Até semana que vem. Tchau.